Boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindos ao primeiro seminário do programa de seminários do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo, do seu segundo semestre. Hoje nós estamos recebendo Isabela Calil. Queria agradecer muito a presença dela, por ter aceitado o nosso convite para ministrar esse primeiro seminário. Sejam todas e todos bem-vindos. Espero que nós tenhamos uma ótima tarde para iniciar o nosso semestre, uma boa discussão sobre o tema do qual a professora Isabela é uma das maiores especialistas hoje no Brasil. Eu vou passar a palavra para o professor Paulo Ritt, para ele fazer a apresentação da professora Isabela, e na sequência, então, teremos a sua conferência e depois o debate. Muito obrigado a todas e todos e tenham um bom seminário. Obrigado, professor. Rogério. Posso? Obrigado, Rogério. Obrigado, Isabela, por ter aceitado, né, esse convite. A abertura, né, desse segundo seminários, né, que a gente organiza no departamento, ainda que de forma virtual, né, você vai dar abertura a um conjunto de palestras que esse semestre promete muito. Nós temos cerca de 10 palestras, sendo que a maioria dos palestrantes são estrangeiros, né? E com temas que frequentemente conversam entre si, né? Justamente o tema da sua palestra de hoje é um dos mais quentes, digamos, né? Que está sendo proposto em várias formas e temáticas, estudado por vários professores, inclusive do departamento. Então, é um prazer tê-la aqui. A Isabela, para quem não conhece, ela é da USP, né? Ela se formou, é antropóloga, né? Aqui, da FEFELESH. E desde 2012, ela atua no programa da Fundação Escola de Sociologia Política de São Paulo, né? Participa de vários núcleos de pesquisa, né? Coordena vários deles, entre os quais o NEU, né? O Núcleo de Etnografia Urbana, da mesma Escola de Sociologia Política, o LED, né? O Laboratório de Etnografia Digital, né? E é co-coordenadora do OED Brasil, Observatório da Extrema-Direita, né? Tem inúmeros textos, tem um blog, acho que um blog, um site, enfim, onde vocês podem encontrar os textos, baixar os textos da Isabela Calil, né? São textos sobre a direita, esse governo, política educacional, ideologia de gênero, etc, etc. Hoje ela vai apresentar para a gente uma questão que é bastante conhecida, debatida e atual, justamente diz respeito às políticas de comunicação, no caso específico, as teorias da conspiração e as políticas do medo que estão por trás das estratégias de comunicação de Bolsonaro e da extrema-direita como um todo. Então, deixa você a palavra, Isabela, e depois, obviamente, já instigando os alunos e os demais participantes a preparar as perguntas, né? Temos, depois da apresentação, algumas perguntas para você, tá bom? Bom, muito obrigada. É uma honra, né, e uma responsabilidade enorme abrir o seminário. Fiquei muito feliz com o convite. Então, queria agradecer muito ao Departamento de Ciência Política e agradecer aos participantes. Bom, eu vou fazer uma fala, tentar fazer uma fala que não seja muito extensa, para que a gente possa debater, para que a gente possa dialogar. Para mim é uma oportunidade importantíssima, né, de estabelecer esse diálogo, principalmente porque acredito que nós temos
um conjunto, né, de temáticas que sejam comuns, né, à antropologia, à ciência política, à sociologia e outras áreas, mas, como o professor Ritt comentou, eu sou da antropologia, então esse diálogo com a ciência política, com a economia também, é um diálogo que tem sido muito caro para mim, né? Então, bom, o título da fala, né, que é sobre teorias conspiratórias, ele trata de um artigo recente que eu e minha equipe nós publicamos dentro do Laboratório de Etnografia Digital, que nós publicamos na Universidade de Bristol, que foi um artigo, um artigo em inglês, que também está disponível, né, no site, que se chama, né, a tradução seria Políticas do Medo no Brasil, Teorias Conspiratórias sobre a Extrema-Direita, sobre o Covid-19. Mas, apesar desse artigo falar sobre pandemia, sobre o Covid-19, ele se insere numa agenda de pesquisa que é mais ampla e que tem a ver com a extrema-direita, né, e com o que a gente tem chamado, né, de bolsonarismo. Eu confesso logo de saída que eu não me sinto inteiramente confortável, né, em falar em bolsonarismo. Eu acho que a gente ainda precisa de muitas pesquisas, né, para definir o que a gente está chamando de bolsonarismo e o que há de comum, né, nessas diferentes agendas de pesquisa. Mas, de qualquer forma, é inegável, né, que estudando a extrema-direita, mesmo em perspectiva internacional, né, a eleição do Jair Bolsonaro tem uma importância enorme, né, no Brasil. De qualquer forma, vou recuperar de uma maneira muito rápida um percurso de pesquisa, né, que acho que isso ajuda a situar, inclusive, esses estudos, né, e essas novas agendas de investigação. Eu comecei fazendo pesquisa sobre protestos e manifestação de rua em 2011, quando estava na Universidade de Colômbia, e uma das coisas que passou, né, me chamou a atenção, era a articulação entre tecnologia, o mundo digital e o universo das manifestações de rua. Depois, no Brasil, continuei fazendo pesquisa, mas saí um pouco da temática relacionada a o que seria, digamos, movimentos de resistência, movimento anticapitalistas, antiglobalização, e passei a observar a reação conservadora e a reação da extrema-direita a protestos e manifestações em geral, e depois, no Brasil, a manifestações da própria extrema-direita, né? E nessa temática, eu acho que uma das coisas que foram ficando claras, né, é a necessidade de fazer pesquisa coletivamente e também de pensar áreas que nas ciências sociais a gente tem como separadas, né, que seria os estudos sobre o urbano, os estudos sobre o digital, e pensar essas coisas em articulação, né? Nesse percurso de pesquisa, acredito que a pesquisa que tenha tido maior repercussão, né, e foi uma pesquisa importante que nós fizemos, foi uma pesquisa que nós lançamos em 2018, que mapeava 16 perfis de eleitores bolsonaristas. E essa pesquisa ela foi fruto de uma etnografia longa, né, extensa e feita coletivamente, que foi basicamente de 2016, 2017 e 2018. Para além, claro, né, a ideia de pensar esses perfis está mais relacionado com tentar entender, né, compreender como é que diferentes forças, diferentes articulações políticas vão se fazendo uma espécie de aliança, né, em torno da candidatura do Jair Bolsonaro, e também, nessa pesquisa, o resultado principal estava ligado à ideia de que o Jair Bolsonaro construiu um caleidoscópio, né, que é uma noção que tem a ver com a ideia de uma espécie de colagem de diferentes imagens desse candidato, né, então, até então candidato, que tem a ver com o fato de que no digital, principalmente no digital, a campanha conseguiu fazer uma segmentação e comunicar diferentes imagens do candidato, inclusive imagens contraditórias. Ao trabalhar principalmente com a perspectiva de gênero, ficou claro para a gente que essas imagens elas iam sendo montadas, né, de forma que grupos de mulheres apoiadoras de Bolsonaro o apoiavam por ver no candidato uma perspectiva, né, e alguém que poderia cuidar da família, cuidar das mulheres e atender algumas demandas, conservadoras ou não. E, por outro lado, grupos de homens mais jovens que estavam apoiando Bolsonaro exatamente pelas suas posições misóginas. E a mesma coisa, né, grupos chamados gays de direita, enfim. Então, um pouco entender essas articulações.
Na pandemia, estão acompanhando diferentes grupos, né, e aí, tanto da perspectiva, que era o desafio de entender como é que atores sociais que estavam nas ruas e nas redes depois passam a fazer parte da estrutura do governo federal, e também, enfim, como é que se deu nessa passagem da campanha para a atuação da gestão, de fato. Mas uma das coisas que foi marcante nesse percurso de pesquisa foi o contexto da pandemia, né? Isso porque, se a gente for lembrar, no dia 15 de março de 2020, então a OMS declara a pandemia no dia 11 de março, no dia 15 nós tivemos a primeira de uma série, né, que tem sido chamada, inclusive, no inquérito do Supremo, do STF, de manifestações antidemocráticas, né? Então, manifestações que claramente são manifestações golpistas, né, de caráter antidemocrático, e uma das perguntas de pesquisa foi tentar entender como é que a pandemia de Covid-19 acabou sendo utilizada como uma oportunidade política. Então, foi aí que nós acabamos chegando nesse artigo atual, que fala sobre as teorias conspiratórias. No artigo, as teorias conspiratórias, nós recortamos as teorias conspiratórias em torno de vacina e em torno da pandemia e da Covid-19. Então, do que falam essas teorias conspiratórias, né? No período que nós analisamos, bem no início da pandemia, tem uma espécie de articulação entre Donald Trump e Bolsonaro. Vocês devem lembrar que Bolsonaro viaja para os Estados Unidos, acaba encontrando o Trump, em uma viagem bem controversa, né, porque membros da equipe acabaram se contaminando com Covid-19, e aí tem toda uma questão super controversa, que Trump decide não fazer o teste, Bolsonaro também não, enfim. Mas, de qualquer forma, passa a ter uma articulação ali, de maneira que, quando a gente analisa, né, o material, principalmente da comunicação, né, dos presidentes, tem quase que uma espécie de tradução, por exemplo, de alguns tweets do Trump, na época nem estavam acessíveis, alguns tweets do Trump eram praticamente traduzidos em português no perfil do Jair Bolsonaro, principalmente em defesa da cloroquina, né? E essas teorias conspiratórias, apesar delas falarem sobre, são teorias que falam sobre a origem do vírus, então que o vírus teria sido criado em laboratório, o lugar da China, etc., fala sobre questões relacionadas a contágio, então é origem, contágio, mas também expressam visões, né, a respeito de como o Estado qual deveria ser a atuação do Estado durante a pandemia, visões, né, que expressam uma dicotomia entre saúde pública e economia, baseado naquela ideia de que vão morrer, né, CPFs, mas vão morrer mais CNPJ, então eu preciso cuidar do CNPJ. Outras, com o tempo, né, então a gente analisou quase um ano de teorias conspiratórias, e depois, com o tempo, essas teorias conspiratórias que falavam sobre a origem do vírus e sobre a pandemia em si, passam a falar sobre vacinas, né? E no caso brasileiro, aí a gente começa a ter uma diferença, inclusive, né, comparando as posições de Trump e de Bolsonaro, que no caso brasileiro, a gente tem uma especificidade que o governador de São Paulo, João Dória, anuncia, né, o início da vacinação, anuncia o processo de produção da vacina pelo Instituto Butantan, e acaba se criando, né, uma situação que, para além da questão da pandemia em si, é uma situação política de tensão, né, entre o governador João Dória e o presidente Jair Bolsonaro. E aí, além disso, como a gente já sabe, a Coronavac tem sido produzida em parceria com um laboratório chinês. E o que acaba acontecendo é que essas teorias conspiratórias, que já tinham, né, uma certa configuração, ganham mais força ao tratar de posições que são posições anti-China e posições que eles consideram anticomunistas, né? Claro que quando a gente está falando da categoria comunismo, e comunista aparece como uma categoria de acusação e envolve qualquer desafeto, né, e praticamente serve para qualquer coisa, né? Tanto que uma pessoa que possa defender posições pouco mais democráticas, né, passa a ser visto como comunista. Mas, de qualquer forma,
a ideia é que as teorias conspiratórias, no caso e essas teorias conspiratórias fazem parte de um processo que a literatura sobre teorias conspiratórias chama de globalização das teorias conspiratórias. Então, uma coisa interessante também de ver é que, quando a gente vai analisar esse processo internacional, não é exatamente um copia e cola, né? Não é que essas teorias são importadas de maneira tão simples. É mais complexo porque tem especificidades, no caso brasileiro, por a gente ter o SUS, né? Por ter um histórico, inclusive, de vacinação pública e gratuita, pela posição geopolítica, né, do Brasil em relação à China, diferente de Donald Trump em relação à China, enfim, por uma série de diferenças, né, inclusive locais, a produção da vacinação pelo Instituto Butantan, do imunizante, o que acabou acontecendo é que a gente tem uma situação geopolítica que ela é diferente e que é mais complexo do que dizer necessariamente que seja uma cópia, né, do que está acontecendo nos Estados Unidos com os grupos antivacinas e com os apoiadores de Trump. De qualquer forma, uma das coisas que são interessantes, que a gente acabou analisando no artigo, é a mobilização de pânicos morais, que é uma categoria já muito mobilizada, né, nas ciências sociais, mas que, ao olhar, né, para as teorias conspiratórias, o que a gente conclui é que as políticas públicas, isso até o início até o começo, né, o início da vacinação, efetivamente. Mas o que a gente conclui, principalmente no primeiro ano da pandemia, é que as políticas públicas do governo federal de enfrentamento à pandemia, de enfrentamento à Covid, são guiadas por teorias conspiratórias. Então, o que, nesse caso, é preocupante, né, e é uma questão importante para a gente se atentar, é o fato de que, na boca, né, do chefe de Estado, essas teorias conspiratórias viram, de uma certa forma, retórica do Estado, né, quando Bolsonaro representa o Brasil na ONU, por exemplo, quando essas políticas se tornam, né, desculpa, essas teorias conspiratórias se tornam políticas de governo, né, e o que acaba acontecendo é que estudar teorias conspiratórias, né, se a gente for pensar, elas têm uma tradição que envolve política, mas nesse caso está dentro de uma categorização, por exemplo, que Bruno Latour chama de ficções políticas, né? Então, as implicações das teorias conspiratórias, no caso brasileiro especificamente que a gente está comentando aqui, são de uma proporção talvez sem precedentes, né? Porque a gente teve políticas que na pandemia, né, não fosse já o momento sensível o suficiente, né, e complicado o suficiente, essas políticas, teorias conspiratórias guiando as políticas públicas e se transformando, de uma certa forma, em uma retórica, né, governamental, ou até, no limite, uma retórica do Estado. E essa desinformação, porque as teorias conspiratórias, elas fazem parte de uma categoria que o correto seria falar em desinformação, né? Então, desinformação envolve fake news, teorias conspiratórias, informações que não são necessariamente falsas, mas quando colocadas fora de contexto, servem para manipular a opinião pública, ou para falsear a opinião pública, ou para atrair atenção para outros fenômenos em relação a uma determinada agenda que está colocada, né? Então, ou seja, esse conjunto, né, de estratégias comunicacionais, que a gente chama, né, de desinformação, no caso brasileiro, acabou que a desinformação ela está partindo do chefe de Estado, e como a gente viu, inclusive, nos últimos acontecimentos políticos, utilizando a TV pública, utilizando os órgãos, né, do governo federal, as instituições, a máquina do Estado, para propagar essa desinformação. De qualquer forma, eu não vou conseguir falar tanto dos detalhes do artigo, mas eu acho que uma questão importante é que, apesar da discussão estar relacionada com desinformação, o artigo traz uma discussão sobre neoliberalismo, né? E acho que uma questão importante, para que a gente evite se perder no universo apenas da comunicação, é entender que, à medida que as políticas de vacinação, de imunização, elas vão avançando, essas teorias conspiratórias vão perdendo espaço, né, no mundo social. Então, ou seja, existe uma literatura que trata teorias conspiratórias a partir de uma perspectiva psicológica, né? Então, que se pergunta por que certos indivíduos estão mais expostos a acreditar em teorias conspiratórias do que outros.
Mas eu acho que do ponto de vista das ciências sociais, o que parece produtivo a gente pensar é o que o mundo social, ou que tipo de insegurança a gente tem no mundo social que possibilita que as pessoas acreditem em teorias conspiratórias, né? E aí, enfim, eu não vou reproduzir as teorias conspiratórias, mas eu acredito que todo mundo conheça várias, né, principalmente relacionadas às vacinas, né? E sobre especificamente as teorias conspiratórias, acho que eu já cobri bem, né, a relação entre teorias conspiratórias e política, mas sobre teorias conspiratórias, quando nós agrupamos essas diferentes narrativas nesse contexto especificamente que eu estou comentando, a ideia era um desafio, né, e que a gente tentou cobrir no artigo, era de nós não nos perdermos num emaranhado de teorias conspiratórias, porque elas são muitas, elas vão criando variações de algumas grandes teorias, e o que a gente tentou encontrar foi uma espécie de estrutura, né, e aí tem uma autora que eu acho que é muito interessante, que nos ajudou bastante, que é a Ruth Wodak, que fala sobre políticas do medo nos Estados Unidos. Ela vai comentar sobre como, no pós-Guerra Fria, nos Estados Unidos se mobiliza, né, principalmente lideranças de extrema-direita passam a mobilizar a retórica do medo, né? Mas, olhando para essas diferentes narrativas, apesar de a gente ter uma profusão de teorias conspiratórias, são muitas, e elas vão mudando, é possível agrupar em alguns tipos, né? E aí a ideia de pânico moral nos ajuda a entender esse fenômeno. O primeiro grupo é autoritarismo, vigilância e comunismo. Então, é um conjunto de teorias conspiratórias que atribuem, né, a existência de uma pretensa conspiração comunista e baseado na ideia, principalmente, de autoritarismo e de vigilância dos corpos. Um exemplo, a possibilidade de que na vacina vai se implantar um chip 5G nos corpos das pessoas. Esse é um exemplo, né? O segundo grande grupo de teorias conspiratórias desse conjunto que eu estou comentando está relacionado com sexualidade, experimentos em humanos e mutação genética. Então, e aí vai desde a ideia de que ao se vacinar, vou falar entre aspas, tá? Alguém vai se tornar gay, né? Então, homens vão se tornar mulheres, vai nascer barba, acho que isso vai se tornando familiar, né, pra gente, que a gente já ouviu. Homens vão ficar com a voz, vão ficar afeminados, essas perspectivas, porque a homossexualidade em algumas dessas teorias conspiratórias é vista como doença, desde virar, entre aspas, né, se tornar híbridos entre humanos e animais ou animais. O terceiro grande bloco, digamos assim, estrutura narrativa das teorias conspiratórias é a de que as vacinas causam doenças. Vacina causa autismo, vacina causa AIDS, vacina causa, enfim, várias outras doenças. E a quarta, desculpa, e última, está ligado com teorias conspiratórias que falam sobre aborto, controle populacional, genocídio e contracepção. Dentro desse conjunto, narrativas que falam sobre como a vacina esteriliza a população, ou a vacina tem o objetivo de causar o genocídio, então, de aniquilar determinadas populações, ou está relacionado com a ideia de que as vacinas são feitas com fetos abortados, enfim. De qualquer forma, eu acho que o que é importante, né, menos do que a gente falar das teorias conspiratórias, cada uma em si, é a ideia de como o pânico moral e os medos, né, advindos do pânico moral, aborto, sexualidade, gênero, homossexualidade, como eles são mobilizados e acabam servindo de uma espécie de moldura, né, que vai se combinando, em que a gente poderia dizer, entre posições que são posições anticomunistas e posições que são posições, digamos, conservadoras, né? Então, essas coisas vão se combinando e logo, né, para a gente pegar só um exemplo, eu acho que
né, para tornar isso um pouco mais concreto, eu acho que a fala da Mayra Pinheiro, quando ela diz que na frente da Fiocruz havia um pênis, né, eu acho que isso ajuda a gente a entender do que a gente está falando, né? Então, a ideia de que essa combinação entre posições que estão relacionadas a conservadorismo, religioso ou não, posições que estão relacionadas com a criminalização da esquerda, e aí entrando tudo dentro de um pacote, né, do que seria o comunismo, posições que vão tendo uma combinação que eu acho que ela parece importante, né, e profícua para a gente entender o contexto político, né? Porque eu acho que o principal, pelo menos nesse caso especificamente, por que as pessoas acreditam nisso, né? Porque, primeiro, elas são mobilizadas por medos que já existiam na sociedade e que passam a ser mobilizados fazendo, né, uma espécie de percurso em que, no final das contas, se utilizam medos antigos, medos que já estão mobilizados e disseminados na sociedade, que vão se combinando até chegar na acusação de que o governador do estado de São Paulo é comunista, né, ou faz parte de uma conspiração comunista, etc. Eu acho que esses são os, digamos assim, os elementos, né, que nos ajudaria a entender esse processo das teorias conspiratórias. Aí eu também já estou encerrando. Uma última coisa que eu queria comentar, e que não está no artigo, é como as teorias conspiratórias, elas acabaram ganhando força, né, para além da Covid-19, porque, por exemplo, ainda que a votação na Câmara, né, da PEC do voto, da impressão do voto, né, também chamado de voto impresso, né, tenha se dado num contexto legislativo sério, né, institucional, a base, né, da mobilização dessa pauta se dá em uma base conspiracionista, né? Então, acho que a gente pode separar em dois fenômenos, né? Um é o discurso que a gente vê publicamente, né, em torno da discussão sobre a alteração do processo do voto, e a outra é aquilo que é mobilizado na base, né, de apoio ao presidente, na base bolsonarista, vamos dizer assim, que está relacionado com a mobilização de diferentes teorias conspiratórias, e que não são tão diferentes das teorias conspiratórias sobre o 5G e a vacina, né, implantar um chip nas pessoas, porque tem uma série de acusações, né, e de narrativas, claro, falsas, que tem a ver com como se dá o processo eleitoral no Brasil, né? Então, e aí, da mesma forma, né, a ideia de conspiração, basicamente, eu acabei não falando o que é uma conspiração, né, mas de uma maneira muito simples, a conspiração é quando você acredita, as pessoas acreditam que existem diferentes atores sociais que se organizam e tem um plano secreto, em geral, um plano secreto que vai prejudicar as pessoas ou que vai dominar o mundo, né. Uma das questões envolvidas na teorias conspiratórias sobre o voto impresso é a de que a justiça eleitoral estaria, incluindo o STF, estariam envolvidas em uma conspiração para eleger o ex-presidente Lula. Então, essa perspectiva, né, conspiracionista, e aí também se misturam, né, pânicos morais, se mistura até a própria posição, né, anticomunista, tem a ver com uma visão de mundo, né, que né, uma visão de mundo de base conspiracionista, né? Então, ou seja, ainda que eu acho que é importante entender as teorias conspiratórias nessa perspectiva, de analisar as teorias conspiratórias do ponto de vista político, do ponto de vista social, é importante mesmo para além das narrativas a respeito da Covid-19 ou de vacinas especificamente, né? Porque a base conspiracionista, ela vai sendo utilizada para diferentes pautas, né, diferentes agendas, caso agora do voto impresso. Enfim, eu tentei fazer um resumo um pouco tanto do percurso de pesquisa quanto desse artigo. Ele está, assim, acessível, esse artigo, quem quiser depois consultar, eu acho que está muito mais denso, né, do que eu consigo reproduzir aqui, mas eu acho que isso pode ser um bom início de conversa, né, um pontapé inicial para que a gente possa conversar e debater. É isso.
Obrigado, Isabela. Rogério, posso tocar? Como é que funciona? Mas, claro, o senhor está aqui para isso. Bom, em primeiro lugar, por favor, para quem quiser se manifestar, levantar a mão. Eu posso ver aí. Prefiro a mão levantada do que no chat, né? Fica mais simples. Para começar, eu queria fazer uma pergunta, uma observação, Isabela. Acho que me cabe, inclusive, porque é um tema que me interessa muito, pesquisando, né, a respeito. Estou escrevendo sobre um pouco as falas do Bolsonaro, e o que eu li o paper, já tinha lido, na verdade, citado num texto que vou escrever sobre os discursos do Bolsonaro, né? Então, aproveito para tirar algumas dúvidas com você. Então, em primeiro lugar, são duas questões bem simples, correlacionadas entre si. Em primeiro lugar, a questão da digamos assim, de quanto as teorias conspiratórias, na verdade, podem ser um boomerang para quem as promove como político, né? Ou seja, de fato, podemos assumir que crises políticas levam a respostas populistas, né? Isso não necessariamente uma pandemia, mas pandemia claramente é um aspecto que justifica a tomada de posturas populistas por parte de líderes, né? Entretanto, digamos assim, uma posição populista, como nesse caso específico, uma postura em prol de teorias conspiratórias, né? Deveria também levar em conta quais são os efeitos concretos sobre os eleitores, enfim, o cidadão comum. No caso, talvez você tenha conhecido, já lido a respeito, justamente de um lado o Trump, né, com a questão da Ebola, que usa a Ebola justamente para levantar a bola da questão da imigração, né? Então aí tem a questão da anti-imigração. Você tem o Thabo Mbeki na África do Sul, né, que na sua presidência ele questiona a importância de enfrentar a HIV, né? A África do Sul, um dos países mais afetados, né? Mas justamente o faz dentro de uma lógica de enfrentamento do mundo ocidental, né? Cada um tem sua lógica, digamos assim. Você não acha que essa lógica do Bolsonaro e de tantos outros, né, políticos ao seu redor, na verdade, não é crível, ou não foi crível, ou teve um efeito contrário, no caso do Brasil, ou pelo menos ele afetou, interessou apenas o core voter, né, os eleitores mais próximos, mais de extrema direita, se você quiser, autoritários, né, em suas posturas, em suas redes sociais, e que isso, já que você usa o termo, né, às vezes, de comunicação, política de comunicação, na verdade, isso foi uma estratégia errada e equivocada, porque se afastou do eleitor conservador, né? Então, queria que você comentasse esse aspecto. Isso me leva para a segunda questão, né, relacionadas a isso, né? Você, eu não sei se usa o termo populismo, às vezes acho que assim de forma ampla, né? E eu justamente queria te perguntar a respeito de uma questão. A tua entrada teórica é a literatura sobre política de comunicação, enfim, e você acaba às vezes falando em estratégias, né? Ou seja, isso seria uma estratégia por parte do político. No populismo tem um debate tanto sobre se o populismo é uma estratégia ou uma ideologia, por exemplo, né? Você conhece muito bem esse debate. Você não acha que nesse caso específico a gente está lidando com um caso que mostra como, de fato, o populismo é muito menos estratégia, muito mais ideologia?
Posso acrescentar, tem algumas questões aqui da Ana Sala. Ela pergunta se vocês chegaram a entrevistar pessoas que produzem esses conteúdos conspiratórios. No caso, o que motiva essas pessoas e quais os mecanismos que permitem a expansão desse tipo de produção e disseminação de conteúdos? E uma terceira, interessante, diz Moacir, a ligação entre o neoliberalismo, ou pensar grupos de alta camada sociais, apoiando não apenas as suas falas sobre teoria da conspiração, os famosos Faria Limers, mas apoiarem um grupo que é mais corporativista do que neoliberal em sua essência por si. Não sei se entendi a pergunta. Como pensar grupos de alta camada sociais apoiando não apenas as suas falas como teoria da conspiração, mas apoiarem um governo que é mais corporativista do que neoliberal em sua essência? Essa pergunta dele. Tem mais uma, deixa para depois, pode ser? Tem mais duas, deixa para depois. Sim. Pode sim. Bom, vou começar sobre a questão de as teorias conspiratórias pode ser um bumerangue, né? Eu acho que no próprio artigo a gente comenta ali que, vamos dizer assim, para usar uma expressão, né? Que no caso de Bolsonaro o tiro acabou saindo pela culatra, porque Bolsonaro começa a mimetizar Trump, mas o Brasil está numa posição muito diferente, né, do ponto de vista das relações comerciais com a China, da China ser, né, parceiro comercial, principal parceiro comercial, e chega um momento em que Bolsonaro começa, inclusive, a encontrar dificuldades em mimetizar Trump. Então, é uma posição que é muito difícil de se manter, tanto que os ataques à China passam não a ser feitos diretamente por Bolsonaro, mas pelas pessoas ligadas mais próximas, né? Filho, ministros, né? Então, Bolsonaro se mantém relativamente neutro em relação aos ataques à China, que é uma performance diferente da performance de Trump, né, que vai dizer, vira o chinês, né, e atacar diretamente a China. E o entorno, né, as pessoas que estão no entorno do Bolsonaro, principalmente o entorno familiar e ministérios, passam a atacar a China. Então, é muito difícil, o que a gente percebe ali nesse processo? É muito difícil manter a mesma posição do Trump, é muito difícil mimetizar o Trump, né? Tanto que chega uma hora que a gente não pode dizer que Bolsonaro mimetizou o Trump durante todo o período da pandemia, até porque tem um dado momento que o próprio Trump passa a se afastar e se colocar uma distância em relação à imagem do Bolsonaro. Então, eu acho que sim, eu acho que nesse caso o tiro acabou saindo pela culatra e acabou afastando parte, sim, inclusive dos eleitores conservadores. Então, e ficou mesmo em torno, né, do que você trouxe daqueles eleitores que formam a sua base mais fiel. Então, eu concordo, eu acho que isso aconteceu no caso de Bolsonaro. Em relação, e aí uma coisa também importante, né, é que no caso, né, comparando até um pouco a posição de Trump e a posição de Bolsonaro na pandemia, Trump investiu nas vacinas, né, então Trump trabalhou de uma forma para tornar viável que os Estados Unidos tivesse, inclusive, mais de uma oferta de vacinação. E no caso brasileiro, não foi da mesma forma, né, como a gente sabe. Então, eu acho que esse foi um efeito que acabou o tiro saindo pela culatra, né, e aí eu gostei da ideia de efeito bumerangue que você traz, eu acho que foi o que de fato aconteceu. Agora, outras coisas também eu acho que a gente precisa pesar, né, colocar na balança, a própria a largada, né, que Dória dá anunciando o início da vacinação, inicialmente para o dia 15 de janeiro, os desdobramentos da CPI, da Covid, acho que isso também mais apenas do que, né, para o eleitor, digamos,
mesmo da sua base, um eleitor mais conservador, e que não era necessariamente o eleitor mais fiel, ao ver os desdobramentos da CPI, vai ficando evidente, né, as ações e omissões do governo federal na pandemia. E o próprio andamento da vacinação. Esse artigo faz parte de uma pesquisa que ela está muito ligada ao digital, né? Mas em um outro projeto, que inclusive é uma pesquisa do qual eu faço parte, é um painel do Hospital das Clínicas, da USP, coordenado pelo professor Paulo Lotufo, pelo epidemiologista Paulo Lotufo, nós temos entrevistado pessoas em 6 territórios da cidade de São Paulo, perguntando sobre desinformação de vacinas, questões políticas, questões relacionadas a um questionário muito amplo, né, do qual fazem parte pesquisadores da área de gestão pública, das ciências sociais, da medicina e da arquitetura e urbanismo. Mas quando e essa pesquisa a gente está em andamento desde novembro do ano passado, e ao entrevistar as pessoas, o que a gente foi vendo também é que, à medida que a política de vacinação ela foi se tornando presente, né, e ela foi se desenvolvendo, mesmo eleitores potencialmente que formam essa base até mais fiel, foram mudando de posição em relação à vacina. Então, o que eu quero dizer com isso? No começo, do ponto de vista etnográfico, claro que a generalização é limitada, porque a gente está falando do contexto etnográfico específico da cidade de São Paulo, e num período específico. Mas quando nós entramos em campo, havia posições que eram posições de antivacina, posições muito fortemente relacionadas à recusa das vacinas ou à recusa de certas vacinas. Isso, hoje, já quase não é visível no campo em que a gente atua. Assim, é uma coisa que ficou um fenômeno muito isolado e muito enfraquecido, né? E aí, até para comentar uma coisa, eu acho que da discussão sobre políticas públicas, né, como é relevante, é que, como a gente teve o investimento na imunização, a desinformação sobre imunização é pequena, mas como nós não tivemos políticas públicas, né, principalmente de comunicação, de informação, de lidar com questões relacionadas a contágio e uso de máscara, e aí, nesse campo, você tem uma série você tem desinformação, né? Então, acho que a resposta seria que até para pensar esse paradigma, né, o que combate a desinformação não é necessariamente ou somente agências de checagem ou mostrar que aquilo é mentira. Políticas públicas ajudam a combater a desinformação, porque a desinformação, pelo menos esse é o nosso ponto no artigo, ela também nasce, né, ou se espalha num solo de insegurança, né? Então você precisa ter um solo fértil para isso, social, né? Sobre a discussão sobre o populismo, de estratégia ou ideologia, eu não tenho resposta para essa questão. Essa é uma questão que também me instiga, né? Principalmente quando vai olhar para a questão, né? Se pensando assim, né? Será que, coisas que eu já pensei, né? Será que no caso de Trump é ideologia e no caso de Bolsonaro é uma estratégia, copiando um pouco ou utilizando isso? Será que... Enfim, eu não tenho resposta também para essa questão. Eu acho que ela é uma questão que me instiga bastante também, mas eu não tenho resposta, né, para essa questão. E aí só para contextualizar, né, inclusive para pensar se é possível, né, usar os mesmos referenciais para pensar populismo, né, no sul global e no norte global, né. Eu acho que essa também é uma questão importante, né. E passando agora, né, para as outras questões. Então, isso acho que já responde a pergunta da Ana Sala, né? Se nós entrevistamos para este estudo, não. Para outras pesquisas que estão em andamento, sim, temos entrevistado as pessoas. Quais são os mecanismos de disseminação? Tem um elemento que eu não falei na apresentação, mas que ele é importantíssimo, que é o custo, né? Ou a desinformação em termos de pensar quanto custa a desinformação, e aí acho que, né, e quem lucra com isso? Então, são duas coisas, né? Então, primeiro, o impacto da desinformação, o que a gente perde do ponto de vista social com isso, mas que grupos ou atores sociais lucram financeiramente com a desinformação. A gente está acompanhando
né, na discussão desse grande debate sobre fake news, a questão da monetização de determinados canais que disseminam fake news. Então, e aí, estou também em uma outra pesquisa, essa em conjunto com a UFRJ, que tem investigado questões relacionadas aos canais que produzem desinformação sobre o Covid-19, ou produziram desinformação sobre o Covid-19, relacionadas ao tratamento precoce. Então, é sempre uma coisa que a gente precisa considerar, que a gente tem alguns atores sociais os atores sociais estão em posições diferentes. Eu acho que atores sociais, como o presidente, ministros, etc., que ganham politicamente com essa desinformação, esse é um nível. Outro nível, atores que estão no sentido médio, né, que ganham financeiramente com a monetização de canais do YouTube e de outras plataformas digitais. Então, ou seja, por que disseminar desinformação? Porque é lucrativo, porque se ganha dinheiro com isso, né? E um terceiro nível, pessoas que de boa fé, ou por inocência, por ignorância, por um conjunto, insegurança, por um conjunto de razões, acreditam nessa desinformação. Então, acho que essa é a questão. É sempre importante lembrar que há atores sociais que lucram financeiramente e muito com a desinformação. Então, e as plataformas, só vou dar um exemplo. O YouTube, em 2004, foi alertado que, ao alterar a sua forma de indicar, né, aquela indicação que continua, né, você assiste um vídeo e depois você tem uma indicação de um próximo. Ao indicar, ao mudar a forma como ele calculava e organizava essa indicação para o usuário, o YouTube foi alertado de que isso teria como consequência que canais, por exemplo, mais radicalizados, né, de extrema-direita, supremacistas brancos, etc., isso seria conteúdos que apareceriam mais na plataforma. E o que o YouTube fez em relação a isso? Ele continuou, porque o principal objetivo era manter o usuário mais tempo possível em tela. Então, ou seja, existem contextos sociais, econômicos, mas também existe o contexto digital que, pelo menos nos dias de hoje, tem tornado possível, né, que essas pessoas, esses atores lucrem, inclusive com desinformação, né? O Moacir perguntou sobre o neoliberalismo e sobre a questão se não seria, então, por exemplo, os Faria Limers, né, mais corporativistas do que liberais de fato, né? O debate sobre as vacinas privadas foi um tema que eu acabei, estava imersa nisso, né, até acabei escrevendo sobre isso. Eu acho que ele também nos ajuda, né, a entender esse fenômeno. Não sei se a gente responde, né, mas ele nos ajuda a entender, né, porque era o projeto inicial, né, era a possibilidade de se importar vacinas que não tinham sido aprovadas pela Anvisa, né, então que aí isso teria como consequência isso, né, não foi para frente, né? Mas isso teria como consequência o enfraquecimento de agências regulatórias, a possibilidade de que as vacinas, né, a vacinação fosse feita diretamente por entes privados. No início, a proposta do projeto de lei, a proposta era, inclusive, de que se abatesse do imposto de renda, o que na prática, no final das contas, as empresas iriam, enfim, serem ressarcidas pelo investimento na vacinação privada. Na época, eu comentei que isso, né, geraria, né, uma situação de, se isso acontecesse no Brasil, e me parece que esse era o projeto, né, do bolso de Bolsonaro, o que iria acabar acontecendo é que no Brasil a gente tem uma situação de apartheid sanitário, né, ou com risco, inclusive, de ter determinadas vacinas vacinas diferentes para classes sociais diferentes, e também, né, uma posição que ela enfraquece o SUS, né, obviamente enfraquece agências regulatórias, mas que seria uma lógica privatista, né, e que é totalmente contramão da noção de imunização na saúde pública, que é necessariamente coletiva. No contexto que a gente está trabalhando,
a base, né, então, ou seja, o neoliberalismo que a gente está discutindo no artigo está mais relacionado a essa lógica, né, privatista que o Moacir comenta que poderia ser traduzido como um tipo de corporativismo, sim, porque são poucas empresas, são empresas que estão relacionadas, a gente está vendo agora na CPI, que estão relacionadas que tem uma sobreposição com grupos religiosos, então, enfim, é uma situação que acho que a ideia de apartheid social é muito mais brutal, né, no sentido de pensar que muitas dessas posições, inclusive, teve reação, inclusive, de próprios empresários, né, do mundo corporativo como um todo, porque são posições muito, me falta o adjetivo, né, mas até do ponto de vista da lógica do capitalismo, são bem toscas, né? Enfim, então, eu acho que fala mais no sentido de pensar, né, talvez a noção de neoliberalismo não possa ser que não ajuda tanto, mas eu acho que é de pensar, pelo menos, o enfraquecimento do Estado e uma posição que eu acho que a Melinda Cooper, né, quando vai falar sobre como as responsabilidades do Estado são transferidas para as famílias, e aí analisa a união entre neoliberalismo e neoconservadorismo, eu acho que funciona bem para a gente conseguir explicar esse caso do Brasil, porque aí isso envolve, né, posições que são posições conservadoras e, né, tanto no sentido da Melinda Cooper quanto no sentido da Wendy Brown, falam dessa aliança de neoliberalismo e neoconservadorismo, então, que me parece ser o que tem acontecido no caso brasileiro. Paulo? Sim. Isabela, acho que nós vamos ter que combinar uma volta sua aqui rapidamente, porque a gente está com 5 perguntas no chat aqui, 2 taxiando na pista pedindo o microfone, e está sobrando muito pouco tempo para as suas respostas. Paulo, vou abrir o microfone aqui e se você puder depois, na sequência, resumir as perguntas que estão por escrito, para que a Isabela possa fazer aí talvez uma última rodada de respostas, em função do tempo dela. Gustavo, eu vou te passar Talvez eu tenha demorado muito nas respostas. Não, Vou tentar ser mais breve. Foram ótimas. Muito obrigado. Eu vou passar, Gustavo, a palavra para você, pedindo brevidade na sua pergunta, tá? Olá, consegue me ouvir? Sim. Beleza. Vou tentar ser breve na pergunta. Eu tenho 2 perguntas. Primeiro, dar boa noite, agradecer a Isabela pela excelente exposição. Eu achei muito interessante, durante a exposição dela, que ela comentou sobre a questão de que muito foco foi dado na psicologia da teoria da conspiração, e que talvez é interessante para as ciências sociais focar na questão de que tipo de sociedade ou que tipo de sociabilidade torna as pessoas mais vulneráveis a acreditar em teoria da conspiração. Nesse aspecto, no paper, ela mencionou questões econômicas, sobre insegurança sobre o futuro, crises, efervescência social, e tem até um momento que ela cita o Hofstadter, que ele fala sobre opacidade, a distância dos processos de tomada de decisões políticas. Eu queria perguntar se existe, por exemplo, outro elemento da própria sociedade neoliberal, vamos dizer assim, que torna as pessoas mais vulneráveis. Eu penso, por exemplo, a questão dessa sensibilidade do cada um por si, né? A quebra da solidariedade social. E se é todo mundo por si, então tá todo mundo contra mim, não sei, essa coisa meio robesiana. Então essa seria minha primeira pergunta. A segunda pergunta vai no sentido da relação entre a internet e as teorias da conspiração, como a Isabela enxerga isso.